Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de retificação de dados na RAS. Então a RAS retificadora. Para que serve a RAS retificadora? Bom, claro, para retificar alguma informação que foi enviada errada. Mas o que acontece se você informar algo errado na RAS? Bom, isso vai interferir diretamente na hora que o funcionário do cliente seu, o vínculo da empresa na qual você enviou a RAS, receber o seu PIS. Então, assim, se você enviou lá a informação e essa informação foi errada, na hora que chegar lá o período que o funcionário, não tem aquele período que anualmente o funcionário tem direito lá a receber um abono referente ao PIS. Então, lá, esse funcionário, quando for receber o PIS, se a RAS for enviada com algum tipo de divergência, com algum tipo de informação errada, isso vai interferir na hora dele receber o seu PIS. E para isso, você precisa retificar os dados que foi enviado incorreto para que esse funcionário não tenha nenhum tipo de problemas para receber ao seu PIS. E é isso que a gente vai fazer agora, uma retificação de uma RAS. E aí você vai aprender agora na prática como que se faz para retificar o envio da RAS que foi incorreta, beleza? Então vamos lá. Dando início à nossa aula, o primeiro passo é você pegar o protocolo de envio da RAS que foi enviada errada. Então, quando você envia uma declaração da RAS, terminou de enviar, como qualquer declaração, ele tem um protocolo de entrega. A gente vai retificar aqui a RAS de 2018. Então, você vai precisar pegar o recibo, o protocolo de entrega. Dentro desse formulário, dessa folha, normalmente, é uma folha, normalmente, tem uma numeração. Então, esse aqui é o protocolo. Nesse campo aqui, vai vir, aqui ele está em branco, mas quando você enviar, aí você vai verificar que aqui vai vir uma sequência de números. Então, aqui seria o CREA, Controle de Recepção de Arquivo. Você precisa pegar esse arquivo, vai anotar esse arquivo, ou você vai copiar e colar esse arquivo. Então, aqui, ó. No protocolo de entrega via internet da declaração enviada com erro, tem uma numeração que se chama CREA. Anote essa numeração, informe na RAS retificadora para o envio. Beleza? Então a gente vai agora para o nosso software de folha de pagamento para importar os dados do funcionário que foi enviado incorretamente para que a gente possa retificar, tá bom? Bom, aqui eu estou dentro do meu software de folha de pagamento e eu preciso vir aqui no menu Relatórios. Lembrando que eu uso aqui o sistema domínio, e eu não faço propaganda do domínio, é o sistema que eu utilizo. Se você usa aí o Alterdata, Najazon, FolhaMatic, Sage, enfim, qualquer sistema de folha de pagamento vai ter essa função de importar os dados para a RAS. Não importa qual sistema você usa, todos os sistemas utilizam. Eu estou mostrando aqui o modelo porque é o sistema que a gente utiliza na minha empresa contábil e é assim que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, menu Relatórios, Informativos, Anuais, RAS. Essa é a sequência. A RAS é uma declaração anualmente que todas as empresas devem enviar, inclusive as empresas que estão sem funcionários. Então, assim, inclusive até as imunes e isentas, as igrejas, templos religiosos, têm que informar a RAS lá, no caso, a situação de envio sem movimentação, não tem funcionário. Então, se não tem funcionário, não tem envio da RAS com movimento, deve enviar a si mesmo sem movimento. Bom, feito isso, por que a gente está fazendo isso no nosso software de folha de pagamento? Porque todas as informações do funcionário já está aqui no software, já está alimentado aqui dentro do software. Eu não vou precisar lá dentro do programa da RAS digitar tudo. Por quê? Ele vai pegar todas as informações que está aqui, eu vou importar os dados e vou levar lá para dentro do sistema, do software da RAS. A gente não vai entrar lá na RAS, baixar o programa da RAS e ter que digitar tudo manualmente. Se a gente tem um software que já tem todos os dados do funcionário, a gente só precisa pegar essas informações e importar para o programa da RAS. Beleza, galera? Bom, lembra que na tela anterior eu falei para vocês pegar o número do CREA e anotar direitinho? Beleza. Agora eu vou explicar para vocês por que vocês devem pegar aquela numeração e anotar, beleza? Quando você faz a questão ali da importação da RAS, ele vai vir para essa tela. Selecione aqui o ano. Então aqui a gente tem aqui a primeira opção, aqui, ó, o ano de 2018. Aqui nessa opção tipo de informativo, você vai colocar genérico. Tipo de informativo, você vai optar pela opção genérica. Vai ter duas opções, normal e genérico. É preciso, para retificar, que seja informada aqui a opção genérico. E aqui tem os dados do responsável. O responsável é a pessoa que está fazendo essa
essa retificação. Então, no caso aqui, eu estou fazendo. Então, eu vou botar aqui o meu código como responsável é 1. Eu sou o Wellington. E aqui tem o meu CPF. Claro, eu não posso mostrar o CPF por questão de segurança e tudo mais. Mas aqui a gente tem um lugar que a gente vai selecionar uma pastinha para salvar esse arquivo. Beleza? Aí, o que acontece? Lembra que a gente pegou aquele CREA, aquela anotação naquela folha anterior? Se você não pegou, eu vou voltar aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para você ver. Essa tela aqui, lembra que eu falei que tem a numeração, que vai vir uma numeração aqui? Esse protocolo aqui é o da declaração que foi enviada com erro. Bom, aonde você vai precisar informar essa declaração? Lá na RAIS ou no seu próprio sistema de folha de pagamento. No caso aqui, ó, eu vou habilitar essa opção aqui, declaração retificadora, e vou número do CREA, ou copie e cola aqui, ou você vai digitar o número que você digitou. E aí você dá um OK. Feito isso, você vai entrar lá no programa da RAIS, você vai baixar o programa também genérico, tá? Porque quando você for entrar no site do RAIS para baixar, vai aparecer duas opções. Você precisa vir aqui, ó, e verificar se está habilitada a situação RAIS genérico. Você precisa baixar a versão RAIS genérico para fazer a retificação, tá bom? Não é no normal. Você vai vir aqui na opção declaração, no menu importar, e aí seleciona a opção RAIS genérica. Feito isso, lembra que lá na folha de pagamento você criou uma pastinha e salvou aquele arquivo quando você importou? Você vai precisar localizar esse arquivo aqui, ó, localizar na pastinha que você criou. Então aqui a pastinha que eu criei foi RAIS 2018 retificação /WCR /RAIS retificadora. Eu vou localizar esse arquivo lá dentro dessa pastinha. Se você não lembra onde que foi feito isso, eu vou voltar aqui para mostrar para você. Lembra que aqui eu falei que tem que selecionar você cria uma pastinha para você salvar essa informação. Então foi aqui que eu criei. Aquela pastinha que a gente viu naquela tela lá, que a gente viu na fase anterior, foi aqui eu criei e salvei lá. Então eu criei essa pastinha, criei uma pastinha e aqui eu selecionei essa pastinha e salvei essas informações lá. Então aqui a gente localiza essa pasta, que a gente salvou essa informação, localizei. Só que quando você clica aqui em localizar, ele vai abrir essa janela aqui para você. As chances são de que vai aparecer absolutamente nada para você. Vai aparecer dentro da pasta aqui tudo em branco. Você vai achar a pastinha que você criou e vai dar assim, zero, assim, tudo branco. O que você precisa fazer quando aparecer tudo em branco aqui para você? Você vai vir aqui no menu arquivos do tipo e vai habilitar, tá vendo essa setinha aqui? Você vai habilitar a opção arquivos de texto. E aí ele vai aparecer, porque a RAIS ele vem num arquivo no formato .txt. Então, para você importar as informações, somente no arquivo em formato de TXT. Então, você vai clicar aqui em cima do arquivo, depois de optar aqui pela opção de arquivo TXT, você clica aqui em cima do arquivo e clica em abrir. Clica no botãozinho abrir. Feito isso, ele vai apresentar essa tela do assistente para importação de estabelecimento, já com a descrição aqui da página, da pasta que você criou, basta clicar em avançar. Feito isso, aqui nessa tela, você vai precisar informar o ano de retificação. Lembrando que o material em PDF vai ficar disponibilizado para vocês, para a turma da galera do Construindo, e vai estar lá no material de apoio, tá bom? Eu também vou compartilhar com vocês aqui o PDF dessa videoaula. E aqui, você precisa informar aqui o ano de retificação. Qual é o ano de retificação que a gente vai fazer? 2018. Então, eu posso digitar aqui dentro desse campo de pesquisa 2018. Você vê que ele vai apresentar aqui para mim as opções desde 1976. Eu vou colocar aqui 2018 e vou clicar no botãozinho pesquisar. Ao clicar em pesquisar, ele vai apresentar o ano que eu desejo. Eu seleciono o ano e clico em avançar. Prontinho, ele vai apresentar aqui para mim a empresa. Então aqui eu vou precisar clicar aqui num quadradinho que vai apresentar aqui para habilitar. Então eu vou precisar deixar marcado essa empresa. Cliquei, habilitou. A identificação que ele vai puxar é o número do CNPJ da empresa, o nome da empresa, e aí eu verifico, tá tudo ok? É essa empresa mesmo que eu preciso retificar? Então beleza, vamos clicar aqui no botãozinho concluir. Feito isso, ele vai direcionar para o assistente de importação. Eu posso clicar aqui em visualizar ou fechar. A escolha aqui vai levar para a próxima tela e a próxima tela vai ser igual. Bom, beleza, galera. Voltamos lá para o programa da RAIS genérico. Tá? Uma vez que você fechou aqui
Fechou, clicou aqui fechar, né? Fechar ou visualizar, ele vai aparecer a tela para você, assim para você, do programinha da RAIS. Você vai precisar clicar aqui no botãozinho declaração, depois você precisa clicar no botãozinho abrir. Abrir, você vai abrir a declaração que você acabou de fazer a importação, que é os dados do colaborador que você acabou de importar lá da folha de pagamento. Você vai clicar no botãozinho aqui, abrir, declaração, depois abrir. Aí você vai verificar que ele vai habilitar aqui a empresa para você, o CNPJ da empresa, a razão social da empresa. Você clica assim, apenas no botãozinho aqui, exibir. Bom, aí agora ele vai habilitar para você os dados do colaborador, do funcionário, que precisa ser verificado, o funcionário que precisa ser retificado. Então aqui é o seguinte, a primeira janela que vai abrir para você é a janela de informações cadastrais da empresa, tá bom? Então, informações cadastrais da empresa, que vai ser a razão social, o endereço. Vamos entender que você precisa retificar alguma coisa da empresa. Foi tudo do funcionário, foi ok, mas, poxa, de repente você errou o endereço da empresa, você errou o bairro, errou a natureza jurídica na hora de enviar. Bom, a hora de você retificar é agora. Se você errou alguma informações dessa tela aqui, você precisa clicar aqui no botãozinho em cima do local que você deseja fazer a retificação e depois salvar. A gente aqui, no nosso caso, a gente não tem nada a retificar da página de dados da empresa, a gente vai clicar aqui no botãozinho salvar e vamos para a página de vínculos, que é a página de funcionário. Ou você clica aqui em salvar, ou você pode clicar diretamente aqui também em vínculo. Aqui, ó, tá? Tem um botãozinho aqui, vínculo, vai te levar para o mesmo local. Selecione o funcionário que você deseja retificar. Aí você fala assim, mas aí, apareceu, tem uma empresa aqui que tem, sei lá, 500 funcionários. Cara, fica difícil para me achar. Não fica difícil não. Você pode pesquisar pelo número do PIS, pelo nome do funcionário, ou pela letra inicial do seu nome. Por exemplo, o Wellington é bem fácil de achar. Não acredito que vai ter uma empresa que tenha muitos Wellington. Então você vai vir aqui no W, pronto, achou o Wellington. Aí abriu aqui a telinha do Wellington. Beleza, eu preciso retificar alguma coisa relacionada aos dados pessoais do Wellington? Não sei. Vamos ver aqui se eu tivesse de precisar retificar aqui, sei lá, PIS, nome, data de nascimento, a opção sexual, masculino, pessoa com deficiência, não. Se tivesse com deficiência, a gente ia informar aqui o tipo de deficiência, carteira de trabalho. A gente precisa verificar se está correto o número, a série, o CPF, está tudo ok. Você vai ver que tem aqui, ó, várias opções aqui, várias janelinhas serão abertas daqui para frente. A gente vai verificar uma por uma e verificar a possibilidade ou a necessidade de fazer a retificação. Verifiquei que aqui em dados pessoais eu não preciso retificar absolutamente nada. Eu vou clicar no botãozinho avançar. Se também tivesse a opção tivesse a necessidade de retificar, eu ia alterar e ia clicar também no botãozinho aqui avançar. A gente vai passar por todas essas janelas aqui. Informações de admissão. Aqui a gente informa o código de admissão, a data de admissão, o código de vínculo, enfim. Eu preciso verificar aqui se tem alguma necessidade de armazenamento, de alteração, de retificação nessa janela. Código brasileiro de ocupação. Bom, se precisa retificar, você vai alterar o que precisa ser retificado e vai clicar em avançar. Se não, basta clicar em avançar. Remuneração. Bom, a gente vai verificar aqui se em algum mês aqui foi informada uma remuneração incorreta e a gente precisa retificar. A gente aqui no nosso caso aqui, a gente fez uma retificação na página de remuneração mensal e a gente retificou, informamos aqui por algum motivo não tinha sido importado o salário do colaborador até dezembro. E aí o que aconteceu? Na hora de receber o PIS, ele recebeu proporcional a 1, 2, 3, 4 dozeavos. Não recebeu integral o seu PIS. E a gente precisa fazer essa retificação para que o colaborador possa receber a diferença do seu PIS. Beleza? Então, informamos aqui a remuneração de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro, primeira parcela do 13º, segunda parcela do 13º. E depois que foi feita a retificação ou a complementação das informações que não foi informada ou que foi indevidamente informada, a gente precisa clicar aqui no botãozinho avançar. Então vamos clicar aqui no botão avançar.
Afastamento. Verifica a necessidade de informar algum tipo de afastamento. Se o funcionário teve algum tipo de afastamento que não foi informado na RAIS original, não é o nosso caso. Afastamento é aquela situação de que funcionário fica afastado por auxílio-doença, acidente de trabalho, enfim, tem uma série de afastamentos. Se porventura existisse aqui a necessidade de informar um afastamento, eu ia clicar aqui nessa lupa. Aqui é uma lupazinha, a gente clicaria aqui, eu ia informar o código de afastamento e ia botar aqui a data inicial do afastamento e a data final, ou seja, quando ele se afastou e quando ele retornou à empresa. Não é o nosso caso. Afastamento é a nossa penúltima janela e a última é desligamento. Desligamento é quando o funcionário é demitido, ou é rescindido o seu contrato, ou ele pede demissão, enfim, é quando o contrato é encerrado com a empresa. Aí é feito o desligamento. Verifica se tem a necessidade de retificar alguma informação aqui. Feito isso, basta clicar no botãozinho avançar. Aí beleza. Agora a gente precisa gravar essa retificação. A retificação ela foi feita, beleza? Você finalizou a retificação, agora você precisa gravar essa retificação para o envio. Então a gente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui. Ele vai habilitar para você embaixo aqui, gravar a retificação da declaração. Você vai clicar aqui. Ele vai abrir o assistente para a gravação da declaração. Basta clicar em OK. E depois ele vai abrir esse outro assistente aqui, que basta clicar em avançar. Aí aqui, pessoal, você precisa informar o trabalhador que você efetuou a retificação. Vai apresentar todos os funcionários da empresa. Você vai habilitar quem você fez a retificação. Nosso exemplo aqui, a gente fez a retificação desse colaborador aqui, ó. Então, ele tem essa caixinha aqui, você precisa clicar dentro dessa caixinha para habilitar, vai ficar essa vírgulazinha aqui dentro, esse sinalzinho de marcador, e precisa clicar depois em avançar. Aí ele vem aqui para o assistente de gravação, onde você precisa informar o responsável pela declaração da RAIS. Aqui é muito importante porque essa tela aqui, você pode informar o CPF da pessoa responsável, você pode informar o CNPJ do escritório de contabilidade, você pode informar o CNPJ do próprio cliente. Só que a grande sacada aqui, se você informar vamos entender que se você informa aqui o CNPJ do escritório, e aí você tenta enviar com o CPF do contador, com esse CPF, você vai precisar de um certificado digital para enviar. Você não vai conseguir, tem que ser o mesmo certificado da pessoa que está cadastrada aqui como responsável, vai ser o mesmo certificado o mesmo CNPJ, perdão, retificando o que eu estou falando, o mesmo CNPJ que você informar aqui, ou o mesmo CPF, deve ser o do certificado digital que vai ser utilizado para o envio da informação. Então aqui não adianta eu preencher com o CNPJ do escritório e tentar utilizar o certificado digital da empresa para o envio. Você precisa colocar o mesmo CNPJ que vai ser o do certificado digital que você vai utilizar para enviar. Aqui no meu caso, eu coloquei aqui o do escritório. Então, botei aqui o CNPJ do escritório. Aqui eu botei a razão social da WCR Contabilidade, o endereço, o complemento do endereço, o nosso bairro, CEP, o código do município, telefone do escritório, CPF do responsável, nome do responsável, data de nascimento do responsável, e-mail do responsável, que no caso sou eu, e aqui a gente vai clicar no botãozinho avançar. Aquele CREA que a gente pegou lá da declaração que está com erro, você vai informar aqui, como a gente já preencheu lá, ele já veio para cá, né? O CREA da declaração enviada com erro, aquele primeira página que a gente apresentou lá, aquele protocolo, eu falei que deve ser anotado, copiado, para depois colar lá no software de folha de pagamento. Quando você faz isso aqui, ele já vai importar essa informação para essa tela. Mas você precisa clicar aqui que leu e, enfim, se responsabiliza pelas informações prestadas, e também informar aqui o CREA de retificação, ou seja, aquela numeração que a gente apresentou no protocolo de envio da declaração que precisa ser retificada. Depois é só clicar em avançar. Ele vai habilitar essa tela aqui para você. Nessa tela aqui, quando você clicar no botãozinho transmitir, você precisa optar pela opção com certificado digital. E aí você vai precisar informar o certificado digital que tem que coincidir com o responsável pela transmissão. Vamos clicar aqui em transmitir. Ele automaticamente habilita aqui a opção aqui, ó, transmitir com certificado digital.
Então, eu vou selecionar aqui a empresa e vou clicar aqui em transmitir. Feito isso, foi feita a transmissão, ok, ele vai aparecer aqui para mim essa tela aqui, ó, obter protocolo de transmissão. Eu clico aqui em obter protocolo de transmissão, clico na empresa e clico aqui em imprimir. Pronto, agora eu tenho um novo protocolo. Lembra que a gente tinha essa tela aqui no início para retificação, que estava errado, com aquele código errado? Então aqui eu estou mostrando que foi feito uma retificação. Então aqui ele vai vir um novo CREA, um CREA de retificação. Eu preciso salvar. Então você vai salvar, vai imprimir, enfim, você vai armazenar essa informação que comprova que a empresa fez a retificação da informação da RAS. Beleza? Agora a gente precisa aqui imprimir a declaração. Ali foi o protocolo. Esse aqui, essa informação é o protocolo de envio. Agora a gente vai voltar no programa da RAS, clica no menu declaração, clica no botãozinho imprimir, e declaração, e aí você vai imprimir a declaração. A declaração que foi retificada. Clica aqui no botãozinho avançar, no outro botãozinho aqui avançar, vai apresentar aqui para você os dados da empresa. Após visualizar, a gente vai ter a opção aqui de imprimir ou salvar a declaração retificada. Essa é o layout que vai apresentar para você da declaração retificada. Você vai precisar arquivar, salvar esse documento juntamente com aquele protocolo de envio. Lembra aquele protocolo lá no início que a gente tem uma numeração de CREA, onde a gente precisou daquela numeração para ser retificada? A mesma coisa agora, na declaração você vai também armazenar junto com aquele protocolo. Você vai criar um nomezinho padrão, onde você vai identificar a empresa, o protocolo, enfim, todos os relatórios relacionados a essa retificação, você vai salvar esse arquivo em algum local, para que se no futuro você precisar utilizar, você vai ter esse local para buscar essa informação. Bom, a gente vai finalizando. Essa foi a aula de como retificar a RAS, como retificar a relação anual de informações sociais, e esse foi a nossa videoaula sobre retificação. Um forte abraço e até mais.